Olá a todos, meu nome é Rafael Neves e hoje trago para vocês um pouco sobre as práticas assistenciais em pediatria e neonatologia. Vale lembrar que práticas assistenciais estão relacionadas ao manejo, elas estão relacionadas à conduta de como nós avaliamos e como prestamos os primeiros cuidados ao recém-nascido. Vale lembrar também que todo esse cuidado prestado ao recém-nascido, ele começa ainda no momento da concepção. O pré-natal, ele tem grande importância para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê, a fim de que o seu nascimento seja saudável, a fim de que não haja no recém-nascido nenhuma comorbidade. Por exemplo, o diabetes. Uma mãe, quando ela não segue um pré-natal, ela não é acompanhada ou assistida durante o pré-natal, e ela, de certa forma, já tem uma predisposição ao desenvolvimento do diabetes, ou ela se torna diabetes durante a gestação, isso pode afetar o desenvolvimento do bebê, fazendo com que o bebê nasça predisposto ou já em curso de desenvolver uma doença debilitante que vai acompanhá-lo durante toda a sua vida. Então, vale discutir que a etimologia, ou seja, o significado da palavra neonato, é todo o ramo da pediatria que tem um foco nas crianças nascidas até o seu 28º dia de vida. O neonato é frágil. O neonato carece de muitos cuidados e de uma assistência bem especializada, no sentido de, para o neonato, alguns cuidados diferem de algumas outras partes da nossa vida. Então, o significado desse ramo de estudo é, ou são, no caso, as crianças recém-nascidas até o 20º dia, o 28º dia de vida. Logo, o cuidado ao recém-nascido, que vale lembrar, é um período de grande vulnerabilidade. A primeira semana de vida, em especial o primeiro dia de vida, o momento do nascimento, representa cerca de 25% das causas de mortes infantis no Brasil. E desses 25% das causas de morte, boa parte refere-se ao cuidado ao organismo materno. A nível de discussão, a mãe ela precisa ser acompanhada durante os 9 meses de gestação, a fim de que algumas dessas mortes infantis, principalmente na primeira semana de vida, possa ser evitável. São vários os indicadores de assistência que interferem na mortalidade infantil. Por exemplo, o tipo de nascimento, seja cesariana ou parto normal. E aqui não há uma discussão de qual tipo de parto é melhor. Algumas políticas de saúde, principalmente a política pública no Brasil com relação ao recém-nascido, o parto humanizado, o SUS, ele preconiza, ele incentiva o parto normal. Até algum tempo existia essa discussão de qual parto é melhor em relação ao outro. Não há um consenso, há apenas um cuidado. Existem determinadas condições que inviabilizam o parto normal, sendo necessário a cesariana. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a criança ela já está a termo, ou seja, ela já está no momento certo para o nascimento, e ela não ocupou, dentro do útero da mãe, uma posição propícia para o nascimento. Muitas vezes, em uma gravidez de risco, pouco se indica o parto normal. Às vezes, quando se quer prevenir o acometimento do recém-nascido a uma doença infecciosa da mãe, por exemplo,
o HIV, se faz a cesariana em detrimento ao parto normal. Agora, quando todo o pré-natal é feito de forma correta, quando toda a condição da mãe e, consequentemente, do bebê predispõe a um conforto maior do bebê em relação ao útero, da mãe em relação ao bebê, opta-se pelo parto normal. Um outro indicador que interfere na assistência é a prematuridade. Obviamente que hoje muitos bebês nascem antes do termo, ou seja, eles nascem pré-termo, ali entre 38 e 39 semanas. A prematuridade aqui está relacionada a crianças que nascem com 7 meses, 6 meses, e quanto mais precoce, maior a importância e a necessidade de cuidados intensivos para o bebê. Asfixia, principalmente provocada pela aspiração do mecônio ou pelo cordão umbilical, numa escala que, durante os primeiros 5 minutos após o nascimento, a equipe de enfermagem, a equipe médica, avaliam alguns status do bebê. Ela é a chamada escala de Apgar. Os extremos de idade da mãe, as comorbidades e a escolaridade da mãe. Os extremos de idade mostram para nós que, epidemiologicamente falando, sabe-se que uma mãe mais velha tende a geneticamente ter mais predisposição a ter bebês portadores de algumas síndromes, como por exemplo a síndrome de Down. Isso se dá pela idade do óvulo. Lembrem-se que o óvulo da mãe é formado na 6ª semana de gravidez, quando a mulher ainda está dentro do útero da sua mãe. Logo, quando uma mulher entra numa idade fértil, ou seja, quando ela entra na puberdade, os óvulos que estão sendo liberados na ovulação foram formados quando essa mulher estava dentro do útero da mãe, na 6ª semana. Uma mulher de 50 anos de idade possui óvulos mais velhos que perdem a capacidade de, geneticamente, serem reparados pela própria maquinaria genética do óvulo. A escolaridade da mãe ela entra numa questão de alerta e possivelmente de risco, porque muitas vezes a baixa escolaridade leva a mãe a algumas situações de risco, a uma vulnerabilidade alimentar, o estilo de vida que ela procura, enfim, algumas práticas durante a gestação estão ou podem estar associadas à escolaridade da mãe. É importante a orientação para um acompanhamento durante a gestação e é mais importante um acompanhamento durante todo o processo de gestação, além de um acompanhamento no parto e no pós-parto. No pré-natal, é importante que se faça, que o profissional médico e a equipe de saúde faça uma detecção precoce de patologias, principalmente aquelas de causa infecciosa, como aquelas de causa não infecciosa, como por exemplo o diabetes, a hipertensão, e aí podemos estender a discussão para a eclâmpsia, podemos estender a discussão para a hepatite B, para o HIV, para a sífilis, o uso de substâncias medicamentosas pela mãe durante a gravidez, que podem afetar o desenvolvimento do bebê. Sabe-se, isso é muito importante se dizer, que em nós seres humanos, e eu vou usar uma questão um pouco mais didática para exemplificar isso, existem 3 tipos de representantes da espécie humana. Existe o homem, existe a mulher e existe a mulher grávida. A mulher grávida, ela é diferente da mulher. Ela está grávida. O seu organismo agora ele está adaptado a metabolizar substâncias, principalmente algumas classes de hormônios, para o desenvolvimento do bebê. Logo, o organismo materno ele tende a se tornar, durante o processo de gravidez,
incompetente em metabolizar algumas drogas como uma mulher não grávida. Algumas substâncias medicamentosas, elas são encontradas no cordão umbilical do bebê, na placenta do bebê. Obviamente, para um bebê, para um neonato, para um feto, um embrião que ainda não tem o seu metabolismo hepático tão bem desenvolvido, vamos imaginar os riscos que determinadas substâncias podem ter ao bebê. A importância do pré-natal é para reduzir vários desses riscos que foram ditos até agora. É importante que a equipe use as informações coletadas da mãe como troca de experiências e de informações para se representar o que deu certo, que poderá dar certo e se adaptar o manejo dessa mãe e desse recém-nascido. Orientações sobre o parto, sobre a amamentação, não só em periodicidade, mas em quantidade e também na postura da mãe, para evitar refluxo, para evitar engasgo, a alimentação do bebê, a troca de alimentação, uma alimentação líquida por uma mais pastosa, uma pastosa por uma alimentação mais sólida e qual ou quais tipos de alimentos podem ser substituídos ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do bebê. Redução do medo, redução das possíveis dos possíveis problemas psicológicos, né? A gravidez pós-parto como um problema e a manutenção da rede de apoio. Isso tudo é importante no pré-natal. Existem alguns sistemas de monitoramento, são sistemas epidemiológicos, claro, ah, com base no SUS, no Ministério da Saúde, que é o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos. O SINASC, que é o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos, ele não é somente numérico, quantos nascidos vivos ou quantos nascidos mortos. Pode parecer estranho a expressão, mas nascido vivo, ou considera-se nascido vivo, aquela criança que nasceu, respirou e que, se após a respiração ela morrer, ela é considerada nascido vivo. Agora, nascido morto é uma criança que, após a mãe ter dado à luz, ela não respira, então ela nasceu morto. Quem faz essa classificação é o próprio médico que vai atestar qual a causa do óbito desse recém-nascido. Então, o nascido vivo, ela é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente durante a gravidez, de um produto de concepção, ou seja, união entre óvulo e espermatozoide. Depois da separação, respire ou apresente qualquer sinal de vida. Depois da separação, ao que o texto refere, é cortar o cordão umbilical. Tal como o batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida da placenta. O Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos é um documento básico para a declaração de nascido vivo. Esse documento ele vai ajudar toda a equipe de saúde a planejar as estratégias para essa população atendida, a mãe e o neonato, traçando o perfil dos nascidos, qual a característica dessa população de nascido, qual que é a taxa de mortalidade, quais são as principais condições do pré-natal, se óbito, qual é a principal causa de óbito ao neonato aqui no Brasil, se isso difere em alguns estados, a que se deve essa mudança ou essa diferença entre nascidos vivos em um determinado estado para outro. Essa documentação ela é impressa em 3 vias, sob responsabilidade do Ministério da Saúde, e a cada uma segue um fluxo dependendo das condições do parto. Uma para o hospital,
uma para o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, e a outra via ela é portada pelos pais. Então, os partos hospitalares, né, ou os chamados partos assistidos, né, o que acontece, por exemplo, no ambiente hospitalar. Então, se a gente for pensar nas três vias as três vias dessa documentação, né, como um todo, a primeira via, que é a via branca, ela permanece no estabelecimento de saúde até ser coletada pelos órgãos responsáveis. A segunda via, ela é utilizada para o registro do nascimento, após o registro no cartório. Então, o cartório retém essa via, que fica com os pais. E a terceira via, ela fica arquivada no estabelecimento onde esse parto ele ocorre. Os partos domiciliares são aqueles partos, de certa forma, incentivados pelo Sistema Único de Saúde, onde a mãe tem o bebê em condições naturais, numa banheira, tem as chamadas doulas, né, que são aquelas os profissionais de saúde, né, geralmente as mulheres que trabalham com essa parte do parto assistido. É, a, esse formulário, essas vias de recém-nascido, também em três vias, uma recolhida pela Secretaria de Saúde, a primeira via, a segunda ela é de registro, então ela fica em posse dos pais, e o cartório ele vai reter essa via depois do nascimento, e a rosa ela vai ser disponibilizada para os pais para a primeira consulta na unidade de saúde. E aí o que vem nessa consulta, né? Vem as vacinas, vem a curva de crescimento, pesagem, a medição da altura. E depois da primeira consulta, essa terceira via ela fica arquivada na unidade de saúde. Então ela fica como a carteirinha do bebê dentro dessa unidade. Quando há parto domiciliar sem assistência do profissional, então, por exemplo, não há um enfermeiro, não há um profissional de enfermagem registrado para fazer isso. É o mesmo processo. São três vias, só que a primeira via ela é o cartório de registro civil até ser recolhida pela Secretaria Municipal. A segunda ela é utilizada para o registro do nascimento, e após o registro, o cartório retém a via. E a terceira via, ela é disponibilizada para os pais ou responsáveis apresentar na primeira consulta do recém-nascido, para fazer toda aquela parte básica, né, da atualização do calendário vacinal. Então, primeira via, primeira dose da hepatite B, a BCG, a pesagem, a medição da altura, entre outros parâmetros que se julgar necessário ou que estiver vigente dentro da, da política de saúde do local, da região. Terminologias que a gente usa nesse período neonatal. Então, o que vai ser considerado um aborto? É a expulsão ou extração de um produto da concepção com menos de 500 gramas, ou menos de 25 centímetros, ou menos de 22 semanas. Até um certo tempo, havia uma discussão aqui no Brasil com relação ao direito dos pais enterrar o concepto. Né? Então, considerava que uma, um neonato, né, um feto, ele era passível de ser enterrado normalmente e classificado como um ser quando o óbito acontecia acima das 22 semanas, ou com mais de 25 centímetros, ou com mais de 500 gramas. Isso era considerado o chamado natimorto ou óbito fetal. Então, o natimorto ou óbito fetal ele vai diferir do aborto
pela morte do produto da gestação de 22 ou mais semanas antes da expulsão ou extração completa. Indica o óbito do neonato o fato de, depois da separação, o feto não respirar ou não dar nenhum outro sinal de vida. Obviamente, com 22 semanas, nós temos ali 5 meses e meio, próximo a 6 meses, em que a chance de sobrevida desse natimorto é muito baixa. E o atendimento a ele também exige uma certa complexidade, por exemplo, uma UTI neonatal. A mortalidade neonatal é o óbito antes de completar 28 dias de vida. Então eu já tenho um recém-nascido, ele é um nascido vivo e ele entra na categoria de mortalidade neonatal quando ele, ao nascer, tiver o seu óbito antes de completar 28 dias de vida. Essa mortalidade neonatal, ela pode ser precoce ou tardia. Precoce se nasceu até 7 dias depois de nascido, ou tardia entre 7 a 27, 7 a 28 dias. Então, esses são alguns termos de classificação em que o registro leva em consideração a fins de averiguar a estatística do que promoveu, quais foram as causas, enfim. Outros termos que são utilizados nesse período neonatal. Então, tem mortalidade perinatal. Vai ser essa mortalidade perinatal. Ela vai compreender a soma de natimortos e óbitos neonatais precoces, até 7 dias. Recém-nascido de baixo peso, é com menos de 2.500 gramas. O recém-nascido de baixo peso, ele efetivamente não é um caso que obrigatoriamente representa uma anormalidade. Muitos recém-nascidos eles podem nascer com menos de 2,5 kg, 2,4 kg, 2,450 kg. Muitas vezes, esses recém-nascidos são normais, porque são oriundos de uma mãe com baixo peso, ou às vezes eles são pequenos para a idade gestacional. Ponto. Mas boa parte desses recém-nascidos de baixo peso, abaixo de 2.500 gramas, eles podem eles podem apresentar condições metabólicas graves. Em alguns casos, eles podem ser recém-nascidos subnutridos ou desnutridos. Temos o recém-nascido de muito baixo peso. Obviamente, com o nascimento precoce, o recém-nascido ele vai ter muito baixo peso. Quando nascido com 7 meses, 6 meses e meio, lembrando que o peso do bebê ele aumenta em grande escala após os 6 meses e meio em diante, até a data do parto. Mas um recém-nascido, nascido a termo, com baixo peso, é uma condição grave. E temos o recém-nascido de extremo baixo peso, é aquele recém-nascido com menos de 1 quilo. Tá? Então, deve-se investigar não só a condição do recém-nascido, mas também deve-se investigar a mãe, tá? E todas aquelas variáveis discutidas anteriormente. O recém-nascido pré-termo, menos de 37 semanas de gestação, embora a gestação humana ela seja de 40 semanas. Recém-nascido pré-termo extremo, e aí podemos chamá-lo de prematuro, menos de 28 semanas. Pré-termo moderado, de 28 a 34 semanas. Obviamente que o pré-termo, quem avalia esse nascimento pré-termo nessa condição de 37 semanas, é o médico que avalia, por meio de exames ultrassom, por exemplo, se o bebê ele já está numa altura e num peso adequado e com as características básicas para o nascimento. Quanto mais precoce, maior o risco para esse recém-nascido. Recém-nascido pré-termo tardio, entre 34 e 36 semanas e 6 dias. O atermo,
37 a 41 semanas, e o pós-termo, 42 semanas ou mais de gestação. Acima de 42 semanas, o chamado pós-termo, também temos risco para o bebê. Esse bebê ele entra em sofrimento fetal, ele tende a aspirar mecônio, porque o ambiente uterino se torna tóxico e prejudicial para a manutenção desse bebê. O recém-nascido PIG é o pequeno para a idade gestacional. Ele é menor que o percentil 10 para a curva de crescimento intrauterino. E essa curva de crescimento, para quem quiser fazer uma pesquisa, é uma curva onde o próprio médico, na execução do ultrassom, consegue avaliar em qual posição esse recém-nascido ele está nessa curva de crescimento. Percentil 10 é uma métrica que é utilizada nesse cartão de avaliação para determinar se o peso em relação à altura condiz com aquilo apresentado pelo recém-nascido. O PIG assimétrico, ele é desnutrido, quando a mãe ela é desnutrida e, consequentemente, provê pouco nutriente para o bebê. Ele acontece em áreas onde a desnutrição ela é latente, e nesse caso somente o peso sofre influência. O PIG simétrico é a desnutrição intrauterina crônica, o peso sofre influência e há um déficit estrutural. O recém-nascido AIG é o chamado adequado para a idade gestacional. Então ele está entre o percentil 10 e 90 para essa curva de crescimento intrauterino. E temos o recém-nascido GIG, que é grande para a idade gestacional, e geralmente o grande para a idade gestacional ele tende a ter distúrbios metabólicos. São crianças que nascem ali na casa de 4.500 gramas ou 5.000 gramas. Então tende-se, geralmente recém-nascidos de mães diabéticas ou que abusaram ou desenvolveram diabetes durante a gravidez tendem a ter uma criança GIG. E essa criança ela já nasce com problemas metabólicos severos. Se tudo fugir da normalidade, ou seja, nós tivermos um recém-nascido em condições anormais, ou seja, peso baixo, altura baixa, o tempo de gestação também for baixo, esse recém-nascido ele é deslocado imediatamente. Nós vamos pensar num parto de risco, geralmente uma cesariana. Ao contrário, se prefere a cesariana do que parto normal nessas condições, principalmente se for uma criança com 6 meses e meio, 7 meses. Esse bebê ele é levado para UTI neonatal. E a UTI neonatal ela é o espaço destinado ao tratamento de recém-nascidos que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Não só a idade gestacional, peso e altura. Nem sempre uma criança na UTI neonatal significa que ele possui uma doença ou agrava a saúde. Ele tem apenas uma dificuldade, principalmente nas crianças pré-termo, de se adaptar à vida extrauterina. Então, há um tempo de adaptação desse bebê na UTI neonatal para depois alta e o acompanhamento ser feito na unidade básica de saúde. E a UTI neonatal é uma estrutura fechada. Ela, por regra, então isso é um procedimento, é um protocolo, ela está localizada fora do tráfego rotineiro da instituição com um objetivo muito simples: reduzir a contaminação, reduzir a quantidade de patógenos circulantes em uma determinada condição, uma determinada área, e para um profissional ou um paciente não neonato, não recém-nascido, não oferece risco de vida. Mas lembrando que o recém-nascido não tem um sistema imune robusto, não consegue estabelecer uma defesa, seja ela adaptativa ou adquirida, de forma tão satisfatória. Isso oferece, ou predispõe a ele, no caso, um risco de óbito. A UTI neonatal ela tem que ser de fácil e rápido acesso ao centro obstétrico e cirúrgico.
Os leitos, como toda a UTI, eles são individualizados. Os leitos na UTI NEO, eles são categorizados pelo grau de gravidade e complexidade e deve ser localizada dentro de uma unidade hospitalar que disponha de uma equipe de saúde que permita o seu diagnóstico e o tratamento de qualquer tipo de patologia que estiver relacionado ao recém-nascido. Então, esse é o principal papel da UTI neonatal. E além da UTI neonatal ter essas diversas subdivisões, a UTI neonatal ela tem algumas divisões. Ela pode ser uma simples UTI, simples entre aspas, simples na divisão. Uma UTI, uma unidade de terapia intensiva neonatal, mais completa, ou uma unidade de cuidado intermediário para essa adaptação. Por exemplo, unidade de cuidado intermediário convencional ou a unidade intermediária neonatal chamada canguru. Os principais pontos da estrutura física mínima para se ter uma UTI NEO é material e equipamento para reanimação. Um material e equipamento para reanimação para cada 5 leitos. Monitor de beira de leito para monitorização contínua de frequência cardíaca, cardioscopia, oximetria de pulso, pressão não invasiva, frequência respiratória e temperatura, um para cada leito. Na UTI NEO, ela deve ter também um ventilador pulmonar mecânico microprocessado, um para cada 2 leitos, com reserva operacional de um equipamento para cada 5 leitos, devendo dispor cada equipamento de no mínimo 2 circuitos completos. Além disso, uma UTI neonatal ela deve ter um equipamento para infusão contínua e controlada de fluidos. É o que nós, na área da saúde, conhecemos como bomba de infusão. Ela deve ter 3 equipamentos por leito, com reserva operacional de 1 para cada 3 leitos. Ela deve ter um conjunto de nebulização em máscara, um para cada leito. Fototerapia, que é um dos achados mais comuns na questão de assistência ao recém-nascido, é o recém-nascido ictérico, né, com a chamada icterícia. Se dá pela incompatibilidade do sangue materno com o sangue do bebê e o contato que esse sangue tem durante o parto. Então, nessa fototerapia, a gente deve ter o capacete ou capuz de acrílico e tenda para oxigenoterapia, ou seja, um para cada 3 leitos ou fração de leito, com uma reserva operacional de uma equipamento de fototerapia para cada 5 leitos. Os principais pontos da estrutura física mínima é uma incubadora com parede dupla por paciente, dispondo de berço aquecido, de terapia intensiva, para no mínimo 10% dos leitos. Lembrem-se que o neonato, uma das principais preocupações é a perda de calor. Então, um dos principais pontos da assistência é manter o neonato sempre aquecido, principalmente numa temperatura levemente maior do que a temperatura natural que nós adultos estamos acostumados. Uma incubadora para transporte completo, com monitorização contínua, suporte para equipamento de infusão controlada de fluidos, bateria, suporte para cilindro de oxigênio, cilindro transportável de oxigênio e kit para acompanhar o transporte desses pacientes graves, contendo medicamentos e materiais para o atendimento de emergência, sempre um para cada 10 leitos. Se formos pensar na equipe de saúde, são 2 médicos com jornada mínima de 4 horas. Um médico plantonista, um enfermeiro coordenador da equipe com jornada mínima de 8 horas, um enfermeiro assistencial para cada 10 leitos, ou proporcional para cada número de leitos, um fisioterapeuta exclusivo para cada 10 leitos, ou proporcional em cada turno,
um fisioterapeuta coordenador com jornada mínima de 6 horas, um funcionário exclusivo de limpeza em cada turno, um fonoaudiólogo disponível para a unidade. No mínimo, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos em cada um dos turnos, sendo um turno médio de 12 horas. Alguns critérios para que a UTI neonatal ela admita um recém-nascido. Ele tem que ser um recém-nascido de baixo peso, ele tem que ter nascido pré-termo, ou em qualquer uma daquelas classificações pré-termo, um recém-nascido com má formação, por exemplo, microcefalia, no caso dos casos de, de Zika vírus no Nordeste, asfixia, síndrome hemorrágica, recém-nascido com convulsão ou prolapso do cordão umbilical. Então, são alguns dos critérios de admissão de um recém-nascido no ambiente de UTI neonatal. O método canguru, para quem desconhece esse método, é considerado a forma mais adequada de atenção ao recém-nascido. Principalmente aqueles recém-nascidos pré-termo ou com baixo peso, tá? Ou um critério ou outro. Especialmente aqueles que necessitam de internação em UTI neonatal. Então, esse método canguru ele envolve um cuidado mais humanizado. Obviamente que é um cuidado mais humanizado para aqueles recém-nascidos que têm a condição de a eles ser aplicado esse método. Então, ele envolve o contato com a pele entre o recém-nascido e seus pais, o controle do ambiente onde ele está e os seus pais, a redução da dor, cuidado com a família, trazendo a família um pouco mais para o suporte junto com a equipe de saúde, apenas para algumas condições que são favoráveis ou que o risco desse recém-nascido em relação aos outros que estão na UTI neonatal seja menor. Quais são algumas vantagens desse método canguru? Ele reduz o tempo de separação entre a criança e a sua família. Então reduz não só uma questão física para o bebê e o contato físico com o bebê, mas também reduz algumas doenças psicossomáticas ou psicológicas dos pais, que às vezes não estão conseguindo ver o bebê, que às vezes ficam naquele pesar de como o bebê está, como ele está sendo tratado, quais os problemas. Então, traz a criança para o contato com os pais. Possibilita maior confiança e competência dos pais, porque eles vão aprender a ser entes ativos nesse cuidado. Proporciona estímulos sensoriais positivos e ajuda nesse desenvolvimento desses estímulos positivos. Melhora o desenvolvimento do bebê, reduz o estresse e a dor, estimula o aleitamento materno, melhora a comunicação da família com a equipe de saúde. Existe também o alojamento conjunto. É um local dentro da maternidade onde o bebê e a mãe, em condições que isso é possível ser feito, eles permanecem juntos por 24 horas até a alta do hospital. Então se tira um pouco aquele estigma ou a necessidade dos berçários. O alojamento conjunto é obrigatório em todos os hospitais públicos e que tenham um convênio com o Sistema Único de Saúde. Ou seja, o alojamento conjunto é uma prática preconizada pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde. E quais são as vantagens do alojamento conjunto? Existe uma humanização do atendimento, né, em relação mãe e filho, uma convivência contínua entre mãe e bebê, o que facilita o conhecimento e a satisfação imediata das necessidades físicas e emocionais desse recém-nascido. Há um maior envolvimento dos pais e de outras pessoas do ambiente familiar e profissional no cuidado dessa criança e principalmente no futuro cuidado dessa criança.
Há também como vantagem a promoção do aleitamento materno, ou seja, vários estudos demonstram um efeito benéfico desse alojamento conjunto na prática da amamentação. Além disso, nesse alojamento conjunto, há trocas de experiências com outras mães quando compartilham o mesmo quarto, em especial com mães mais experientes que também estão cuidando de seus filhos. Há também a oportunidade para as mães, em especial as primegistas, né, as mães de primeira viagem, para elas aprenderem algumas noções básicas do cuidado com o recém-nascido. E isso aumenta sua autoconfiança. E também, e extremamente importante, é a maior interação entre a mãe e sua família e os profissionais de saúde responsáveis pela atenção da criança. E na UTI neonatal entra o papel da enfermagem. A enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva neonatal é um desafio constante, porque requer vigilância, habilidade, porque nós não é a mesma punção venosa feita no adulto exige muito mais cuidados feitos no recém-nascido. O paciente que vai ser atendido não fala, ele é muito mais vulnerável aos procedimentos invasivos e ele é altamente dependente da equipe de enfermagem que está prestando essa assistência. E o que a enfermagem faz nessa prestação da assistência? O profissional de enfermagem executa os cuidados de higiene e alimentação do recém-nascido de risco, registra de modo eficiente os cuidados realizados, as alterações e o estado do paciente desde o início até o término do plantão, comunica alterações ao enfermeiro da unidade e ao colega na passagem de plantão, administra e checa medicamentos e tratamentos prescritos. Ele também prepara o paciente para procedimentos cirúrgicos e ou exames e o acompanha no transporte. Ele prepara o corpo em caso de óbito, ele controla o estoque de materiais individuais do paciente, solicita sua reposição em tempo propício. E ele cumpre o regulamento do hospital, as rotinas e o regulamento da unidade e o regimento do departamento de enfermagem. Então, na prática, a assistência ao recém-nascido envolve a anamnese, envolve o exame físico, envolve as orientações e as prescrições. No caso da enfermagem, orientação e prescrição de enfermagem. Então, na anamnese, o profissional ele deve executar uma atenção personalizada. Porque cada recém-nascido, embora esteja na UTI neonatal, ele vai ter condições semelhantes, mas cada recém-nascido ele deve ser tratado de forma um pouco desigual. Cada indivíduo requer uma atenção diferente. No exame físico, ele tem que ser adequado e ao exame físico tem que ser feito o adequado preenchimento da caderneta de saúde da criança. E no caso de, se possível, e se existir numa região, depois que a criança recebeu alta, essas orientações e essas prescrições serem continuadas na visita domiciliar. Então, existe uma portaria, que é a portaria 221 de 17 de abril de 2008, que busca dar aos pais um atendimento melhor a respeito da saúde do seu recém-nascido. Por exemplo, na prevenção de aparecimento, nós podemos prevenir algumas doenças por meio de vacinas. Então, sempre manter atualizado o cartão de vacina do bebê. Prevenção de anemia com alimentação ou suplementação alimentar. E a prevenção de deficiências nutricionais, principalmente minerais e vitaminas. Possíveis controles de episódios agudos, como, por exemplo, gastroenterite infecciosa, infecção de ouvido, nariz e garganta, pneumonia bacteriana, asma. As infecções elas são comuns no recém-nascido por uma questão de imunidade. Daí a necessidade de incentivar o aleitamento materno quando possível.
porque é a primeira fonte de imunidade que o bebê recebe. Manejar algumas doenças crônicas que o bebê já nasce com. Doença pulmonar, como as doenças pulmonares obstrutivas, a asma, bronquite, o controle da hipertensão, da angina, de insuficiência cardíaca quando existir, de doença cerebrovascular, do diabetes ou até mesmo de crises epiléticas. Algumas situações de risco, então essa é da Secretaria Estadual de Saúde de 2005 de Minas Gerais, um formulário de atenção à criança que você pode buscar no próprio site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, para quem for do Estado, e para quem não for do Estado, existe o documento equivalente em toda a escala estadual e também federal, porque essa é uma norma federal. Existem alguns riscos para a saúde da criança que deve ser acompanhada pela equipe de atenção básica. Por exemplo, é, mãe com baixa escolaridade, mãe adolescente, mãe com deficiência mental, mãe com HIV, toxoplasmose, sífilis, morte materna, desnutrição, internação prévia, desmame antes do 6º mês de vida, saber qual a causa desse desmame. Existem algumas situações de risco para a criança com necessidade do acompanhamento médico, então aí ela já sai do grau 1, que foi descrita anteriormente com o grau 2. Que é, por exemplo, criança com baixo peso ao nascer, e sabe-se que o baixo peso ao nascer, se não houver a resolutiva, essa criança pode, com base no baixo peso, desenvolver outras doenças crônicas e debilitantes ao longo da vida. Crianças prematuras, com desnutrição grave, com doença de transmissão vertical, ou seja, mãe-bebê, sem diagnóstico negativo ou não concluído para toxoplasmose, sífilis e HIV, entre alguns outros procedimentos. Sempre na assistência ao recém-nascido deve-se ter um planejamento, ou seja, é necessário planejar o fluxo de atendimento, de consulta, de pericultura para o agendamento. Esse agendamento ele deve ser periódico, sempre estimular o retorno. Então, na primeira semana de vida é o primeiro atendimento, no primeiro mês de vida, obrigatoriamente no segundo, obrigatoriamente no quarto, no sexto, no nono, até o 12º mês de vida. A partir daí, quando houver a necessidade ou houver alguma indicação para. A consulta da puericultura, ou seja, a consulta destinada à mãe e ao recém-nascido, a anamnese é uma conversa com os pais. Tentar sempre não utilizar jargões técnicos. Deixar em aberto durante toda a consulta a oportunidade para perguntas dos responsáveis. A caderneta de saúde da criança é um instrumento de trabalho e deve ser utilizada. Então, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza o caderno de atenção básica para atendimento da criança. Na assistência e na consulta ao recém-nascido, atentar sempre para os antecedentes familiares e obstétricos. Perguntar sobre as condições do nascimento do bebê. A triagem neonatal inclui teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olho, o teste do coração. O teste do pezinho ele é importante para descoberta ou até mesmo manejo de alguns quadros metabólicos considerados graves. Por exemplo, anemia falciforme ou o traço falciforme. Na consulta e durante o processo de assistência, induzir ou incentivar, melhor dizendo, o aleitamento materno de forma exclusiva. Na consulta de pericultura, as imunizações, ou seja, manter sempre o cartão de vacina do bebê atualizado. E durante a consulta, a, 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 a,
e de vulnerabilidade para o recém-nascido e para a mãe, visando sempre a prevenção e a orientação na prevenção dos riscos de acidentes. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.